Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar as nossas perguntas de hoje com a Karina de Niterói. Ela diz: Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e amado grupo de estudos. Venho perguntar sobre a música rock. Está certo que ela não é boa influência, mas o que acontece comigo, por exemplo, é interessante. Eu levo o Walkman quando vou correr e é inevitável não ouvir rock, mas eu ouço e muitas vezes, quase sempre. Penso nos amados anjos de luz, vivo com eles no pensamento. Vivo mentalmente repetindo o nome de Arcanjo Miguel, penso na minha amada Santa Rita. Vou correndo, ouvindo e pensando só no amor de Deus. Eu acho então que o rock não tem nenhuma influência negativa sobre mim, embora seja negativo. Assim como tem gente que vê televisão e estuda ao mesmo tempo. Não seria tudo uma questão de concentração e não da música em si? Muito grata, Vitória na Luz de Deus, Karina. Minha querida Karina, é excelente que você consiga manter sempre a sua atenção nos anjos e em São Miguel, mesmo ouvindo uma música como rock. Mas acontece, porém, que quando a nossa frequência vibratória baixa, nós não temos percepção disso. A batida do rock faz baixar a frequência vibratória. A mensageira Elizabeth Clare Prophet ensinava que ninguém está acima da lei. Ou seja, se uma coisa é prejudicial para uma pessoa, ela o é para todos. Para melhor compreensão, vamos fazer uma analogia. Imagine uma pessoa que tem alimentação absolutamente incorreta. Ela come doces à vontade, chocolates em excesso, massas de farinha branca, pão branco, refrigerantes, congelados industrializados e muito mais. E ela se sente bem e diz que nada disso faz mal a ela. Um dia, apenas para perder alguns quilinhos, ela adota uma dieta saudável. Passado um mês, ela vai a um restaurante com os amigos e sai também da sua dieta. Então, imediatamente, ela se sente mal. Estômago enjoado, mal-estar no fígado, dor de cabeça, ou até mesmo diarreia. Mas por quê? Se ela sempre comeu aqueles alimentos e nunca lhe fizeram mal, não é que não lhe fizessem mal, mas ela não percebia. Agora, com a dieta correta, ela tem mais percepção. Por outro lado, seu organismo, agora adaptado a uma boa dieta, não aceita mais aquilo. Aquela carga de alimento inadequado que costumava receber anteriormente. Agora, ele grita imediatamente: chega, não quero mais. Compreendem? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu tenho um genro americano e a família dele come aquela comida americana de congelados, e do congelado industrializado vai para o micro-ondas e isso é a costumeira refeição deles. Agora minha filha adotou com ele uma mudança de alimentação e ele está aprendendo, está gostando e passado algumas semanas ele diz: esta comida está me fazendo mal. Mas quando ele diz isso, é exatamente naquele dia que ele foi na rua, e quando de repente ele vai na rua e come alguma dessas junk food que ele estava tão habituado, agora ele faz mal, mas muito mal. Porque o seu organismo está assim, intolerante com aquela alimentação. Ele já teve aquilo tanto tempo, ele não suporta mais. E ele viu que agora
é possível ter uma alimentação correta. Aquela sabedoria do organismo sabe que o indivíduo já aprendeu a comer corretamente e não aceita mais. E agora, então, felizmente, ele está compreendendo a importância de uma boa alimentação para uma saúde, para ter mais harmonia e para ter mais disposição física e para envelhecer com mais saúde. Bem, Karina, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18 do livro Longevidade do Cérebro, do Dr. Dharma Singh Khalsa. E eu coloquei isso exatamente após a tua pergunta, porque fala no poder do som. Mostra cientificamente o poder do som. E você irá tirar suas próprias conclusões após ouvir este estudo. Essa parte do capítulo fala sobre a regeneração do cérebro e a Nadi Yoga. Nadi Yoga é a yoga do cântico, dos cânticos sacros e primitivos. Abre aspas, Dr. Dharma Singh Khalsa diz: recentes pesquisas sobre os efeitos das correntes de sons vibratórios nas células produzem resultados fascinantes. Numa experiência, as células cancerosas eram sujeitas a diferentes e contínuos tons da escala musical, as notas Ré, Mi e Fá, e depois monitorizadas tecnologicamente. Cada nota parecia gerar diferentes mudanças nos campos energéticos das células. Cada uma das 3 notas também tinha o efeito fascinante de reduzir a velocidade da reprodução maligna das células. Essa experiência revela o considerável poder que uma corrente de som possui. No futuro, talvez uma corrente de som ou o ultrassom seja utilizado para combater o câncer e outras doenças, assim como é usado hoje para fragmentar os cálculos biliares e os renais e para tirar fotografias internas. Outra experiência muito interessante sobre o efeito das correntes de sons foi recentemente realizada na Universidade do Arizona. Usando um equipamento de PET, que registrava a atividade de um isótopo de glicose, um pesquisador buscava mudanças na função cerebral de um indivíduo que entoava mantras primitivos da Nadi Yoga, tais como Satanama e Vaheguru. O equipamento registrou uma grande mudança na função durante o cântico. Nesse momento, as principais atividades do cérebro se transferiram do hemisfério esquerdo para o direito, nas regiões frontal e parietal. Essa mudança estabelece uma grande melhora de humor e uma vivacidade maior. Outra pesquisa revelou que o cântico de tons primitivos estimula o nervo vago, um grande nervo craniano que percorre as áreas torácica e abdominal, inervando o coração, pulmões, região intestinal e musculatura dorsal. O nervo vago supre as fibras motoras e sensitivas que regulam as secreções gástricas e pancreáticas e também leva consigo as fibras nervosas inibidoras que servem ao coração. Por isso, o nervo vago é considerado por muitos anatomistas o mais importante nervo no corpo. É razoável esperar que o nervo vago seja estimulado pelo cântico, porque ele atravessa a laringe, ou caixa de fonação. Do ponto de vista oriental, o poder da Nadi Yoga não se fixa unicamente em seus efeitos sobre a energia dos nervos, mas também
na sua capacidade de elevar a energia Kundalini. Segundo a medicina oriental, existem 72 meridianos de energia que fluem através do corpo. Há também 3 canais centrais de energia Kundalini, que fluem da coluna vertebral para cima até o cérebro. Acredita-se que cada um desses meridianos e canais estejam em um estado contínuo de vibração. Nos vários pontos ao longo desses meridianos estão os pontos reflexos, que são os pontos de acessibilidade, assim como as paradas de ônibus ao longo de seus itinerários. De acordo com a filosofia yogi, 84 desses pontos reflexos estão localizados apenas no palato superior da boca. Acredita-se que o entoar de sons primitivos estimula os pontos reflexos na boca e muda sutilmente a vibração dos meridianos da energia sobre a qual os pontos reflexos repousam. A língua, em particular, atinge diretamente muitos desses pontos reflexos durante a Nahada Yoga. O toque desses pontos pela língua tem sido comparado ao toque dos dedos no teclado de um computador, em que o mero ato de tocar é simples, mas os resultados podem ser amplos e de muita consequência. Mesmo que você seja cético quanto ao valor intrínseco de Nahada Yoga, provavelmente ainda reconhece a importância de repetir mantras durante a meditação. Como você aprendeu no capítulo sobre a meditação, uma das principais vantagens de repetir mantras é que estes silenciam o diálogo interior e dão à sua mente alguns momentos de paz. A tranquilidade da mente pode ter efeitos extremamente importantes. O poeta Alfred Lord Tennyson, que praticava o mantra yoga, certa vez descreveu o efeito de entoar um simples mantra. Abre aspas. Ele diz: a individualidade parecia se dissolver e desfalecer num ser ilimitado. E esse não é um estado de confusão, mas o estado mais lúcido do que já é claro, o mais seguro do que já é garantido, o mais estranho do que já é misterioso, absolutamente indescritível, onde a morte era quase uma impossibilidade visível. Fecha aspas. E o Dr. Dharma continua. É claro que os efeitos dos cânticos não costumam ser tão radicais. Ainda assim, os mantras quase sempre desligam suas preocupações e reduzem o estresse, simplesmente porque a sua mente está ocupada com o mantra. Este pode ser um elemento útil num programa de longevidade cerebral, porque ajuda a controlar o estresse. Sei que alguns desses conceitos podem lhe parecer estranhos, especialmente se você cresceu na cultura ocidental, que tem enfatizado uma abordagem rigorosamente física em relação à saúde e à cura. Porém, à medida que a medicina ocidental se torna cada vez mais avançada, ela também tem adotado muitos dos antes misteriosos dogmas de cura oriental. Por exemplo, a acupuntura é hoje comumente usada como uma terapia complementar na medicina ocidental. Também, muitas substâncias da farmacopeia asiática, baseada em ervas,
já estão sendo empregadas pelos ocidentais. À medida que a medicina ocidental se desenvolve, cada vez mais sofisticada, espero que ela venha a se fundir completamente com a medicina oriental. Creio que os exercícios de mente e corpo serão aceitos pela classe médica no futuro, depois que os pesquisadores tiverem tido tempo para testá-los objetivamente e quantificar seus efeitos. Então, em seguida, ele ensina os exercícios respiratórios de mente e corpo que eu já passei a vocês e faltam ainda alguns que passaremos no futuro próximo, em próximos programas. Vamos então agora ouvir a pergunta do Renato, de Niterói. Ele gravou a sua própria voz para o programa. Caros Paulo, Maria Lúcia, demais estudantes da Luz, qual é a relação entre a música e a terceira visão? Recebi um lindo e-mail falando sobre a visão. E ao fundo, enquanto eu o lia, ouvia uma maravilhosa música de Yanni ao piano. Consultei a biografia dele e vi que o mesmo nasceu em 14 de novembro de 1954. Tudo bateu, o e-mail, a música e o nascimento dele, todos apontando para a 10ª casa, da terceira visão. Por que o chakra da terceira visão tem esse nome? Quando o Mestre Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava usando o terceiro olho. Os yogis também o usavam para controlar o corpo físico. Qual a utilidade deste chakra para a nossa vida diária? Podemos ver e nos comunicar com a grande fraternidade branca usando o terceiro olho? A visão do nosso plano divino nos é dada por ele? No livro Preveja o Seu Futuro, página 88, está escrito, abre aspas, Ciclopeia e os Senhores da Forma ocupam a linha 10 do relógio da hierarquia de Escorpião, que ensina o uso correto das energias criativas através da visão divina. Ele também é conhecido como o Elohim da música, e é através da música das esferas que ele governa as atividades da fala, da audição e da visão. Fecha aspas. Eu pergunto, que energias são estas? Como este processo é realizado na nossa vida prática? Quando fazemos o sinal da cruz, representamos o nosso relógio cósmico pessoal? Somos a cidade quadrangular? Vitória sempre, Renato. O Renato perguntou por que o chakra da terceira visão tem este nome. Renato, boa pergunta. Na verdade, esta é a primeira visão e não a terceira. Mas acontece que durante muito tempo ela foi inutilizada. Muita gente é incapaz de utilizá-la. Uns a usam mais, outros menos. Assim, a ordem dos fatores se inverteu e ela passou a ser a terceira. A primeira e a segunda são os dois olhos físicos. A outra pergunta que você fez na sequência foi, quando o Mestre Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava utilizando o terceiro olho? Renato, quando Jesus disse isso, e em muitos outros momentos de sua vida, quando ele estava em completo êxtase, eu creio que sim, ele estava em dois mundos. Sua mente estava enxergando a luz e só se consegue isso utilizando a terceira visão. Então, sim, a resposta é sim. Claro que nós não podemos saber o que Jesus estava pensando, não é, Renato? Mas nós sabemos que ele estava em contínua união com o Pai. Ele dizia, eu, meu Pai, somos um. Se ele estava em unidade com o Pai, claro que ele estava em pleno uso da sua terceira visão. Isso é uma coisa que eu vou falar mais no final da sua resposta, que o chakra da coroa e o da terceira visão estão ali unidos, a pituitária e a pineal são uma e trabalham juntas, e essa condição de pensar em Deus já é uma condição de ativação da terceira visão. A próxima pergunta sua, você diz, os yogis também usavam para controlar o corpo físico? Renato, com certeza os yogis são pessoas que atingiram este controle mental que lhes dá o poder da terceira visão. E a terceira visão, com certeza, atua também no corpo físico. Aí você faz uma série de outras perguntas, né, que vai até o final, e que eu vou começar agora uma resposta mais longa. O chakra da terceira visão, juntamente com o chakra da coroa e o chakra da garganta, nos dão o poder de ser e atuar como o Pai na Terra. Nós representamos o Pai quando utilizamos a fala, a visão
E a mente, para pensar, para agir, nós estamos buscando representar. Por isso que é tão ruim a gente utilizar mal essas coisas, né? Visualizar o que não se deve, falar o que não se deve, pensar no que não se deve, isso é terrível. Então esses são os nossos chakras alfa, são eles que nos dão o poder de mudar o mundo, de atuar não só sobre as coisas do mundo, como também sobre as pessoas. Unidos ao coração, esses chakras são a porta de contato com o Pai. Teremos então a possibilidade de manifestar a vontade de Deus na Terra, aquilo que Deus quer para a Terra e para o próximo. É claro que uma resposta minha aqui nesse programa está longe de dar todas as respostas que você está buscando. Você e todos os que me ouvem só saberão o poder que lhes foi outorgado por Deus com esses chakras quando começarem a utilizar a energia desses chakras a serviço do Pai, em comunhão com Ele, não tem outra maneira. Passem a mentalizar mais aquilo que querem manifestar. Passem a falar só o que querem manifestar e que isso sempre envolva o seu próximo. Passem a pensar no Pai, orando e buscando contato com Ele 24 horas por dia. Isso abre esses chakras. Nada mais importa. As pessoas buscam o Pai apenas nas horas em que estão apavoradas e com medo, ou necessitadas. Isso é pouco. Quando Deus te chamar, vá a Ele por completo e sem nenhum receio. Renato, Deus espera que você pense e fale aquilo que quer manifestar. Esta é uma boa maneira de começar a utilizar bem estes chakras. Jamais falar aquilo que não se quer manifestar. Mas, acima de tudo, peça a Deus que te oriente a pensar e falar corretamente, pois muitos falham justamente por acharem que sabem o que querem, o que é bom para si. Só a presença Eu Sou pode mostrar este caminho, e esta presença de Deus o faz para quem exaustivamente busca esta resposta em seu coração. Com relação, Renato, à sua pergunta sobre a relação que existe entre a terceira visão e a música, nós sabemos que o quinto raio regula a música, é ele que controla a música, é a criação da música. Outra coisa que me chama a atenção é que nós sabemos que os anjos, seres cósmicos, enxergam o som e ouvem as cores. Isso é sabido também. Então vejam o quão possível é para uma pessoa como Beethoven, que era surdo, enxergar a música, porque ele enxergava a música que ele precisava manifestar. Então vemos aí uma relação entre a visão, a terceira visão e a música, o som, que talvez nem eu nem você possamos compreender no momento, pois estamos habituados a utilizar nossa visão física, mas é por aí. Temos muito que aprender com relação a isso ainda. Eu quero ler agora alguns trechos de ditados para vocês, que serve como resposta para a Karina, inclusive, onde nós podemos entender melhor o que é essa situação de música das esferas, o que é a situação da conversa interior com Deus e o que é a situação da música rock. Na Pérola de Sabedoria, volume 38, número 20, a querida mestra ascensa Nada Rayborn nos diz o seguinte, abre aspas, a música clássica é um instrumento para chamar muitas almas para casa. Esta música é como um magnífico ímã que atrai as almas de luz para os altares da grande fraternidade branca elevados sobre toda a terra. E eles rapidamente reconhecerão o caminho e colocarão de lado toda a ignorância do passado. Eles precisam saber o caminho e seguir a música para reconhecer o caminho da casa de Deus. Que este trabalho seja uma prioridade, pois a música dos Elohim pode curar as nações e as almas quando corações e vozes puras entregam-nos. Músicas como Finlândia, de Sibelius, pode levar um povo à liberdade. Esta música pode levar almas a voltar em simples doçura para o coração do Santo Cristo pessoal. Fecha aspas. Agora, nosso querido e amado Buda Amoghasiddhi, na Pérola de Sabedoria, volume 37, número 9, dado a Elizabeth Clare Prophet, disse o seguinte, abre aspas, então, amados, o som, enquanto vocês ouvem a música das esferas, ela penetra os poros das suas mentes.
lhes permite a entrada em oitavas mais elevadas da consciência de Deus. Deus enviou alguns compositores para este mundo, compositores que ouviram o som interior, almas que em outras vidas foram iniciados do Buda e assim, através do som, transmitiram ondas da mente búdica para toda a Terra. Assim, através da melhor música do mundo, muitos tiveram a oportunidade de experienciar ondas elevadas de vibração da mente de Deus e foram transformados por si só, sem qualquer conhecimento dos ensinamentos do Buda. Agora, compreendam a forma como os caídos têm tentado anular esta grande música. Eles vieram com seus amplificadores e os seus sintetizadores e eles têm determinado criar sons que vão rompendo as matrizes da música da luz. Este é o flagelo do inferno que veio sobre as gerações de jovens em todo o planeta. Como a tecnologia tem transmitido a todas as nações, com a velocidade da luz, as vibrações do rock satânico e de músicas diabólicas, como a música eletrônica, o rap e outras degradações que desnudam os chakras e a luz virgem das crianças da luz. Reconheçam, então, que não existe um poder maior do que o poder do som, como tem sido dito. O som tem sido utilizado na criação dos mundos, e o som tem sido utilizado no afundamento dos continentes. Fecha aspas. É incrível, né? Eu acho que agora a Karina vai compreender muito bem a importância da música e do som. E é sabido que os nervos auditivos são os de mais longo alcance no organismo. Então o efeito da música penetra lá no fundo do ser e atua, influencia, não tem dúvida nenhuma. Se um grupo de pessoas estiver sentado numa reunião, conforme a música que você tocar, vai alegrar o ambiente e pode até fazer todo mundo levantar e querer sair. Ou dá vontade de dançar, ou entristece. Isso é preciso meditar, observar as reações dentro desse conhecimento que vocês já têm sobre a música. Comece a observar as reações e vocês verão. Experimentem colocar a música das esferas na casa de amigos ou de parentes que estão com muitos problemas. Isso pode ajudar muito. Maria Lúcia, a questão da música, às vezes a gente ouve uma música tão bonitinha como algumas, até dos próprios Beatles, que a gente sabe, tem tantas baladas que são bonitas. Mas se você pensar bem, o apelo sentimental que existe por trás dessas músicas, muitas vezes colocam as pessoas naquela sensação, naquela energia, naquela vibração, daquele sofrimento da falta do amor, ou do fim do namoro, esse tipo de coisa, que acaba atraindo esse tipo de situação para as pessoas. Então, muitas vezes uma música não tem uma retórica maligna, demoníaca, mas ela tem sentimentalista, ela tem de sofrimento, ela tem de perda, de anulação de alguma forma, e aquilo é espiral negativa também. E ela dessa forma ela pode conduzir a mente ao passado e você fica lembrando situações melancólicas, sentimentais, de vivências passadas, e você não está no presente, porque o que nós trabalhamos para fazer? Para viver aqui agora, junto de nossa presença eu sou, fazendo aquilo que a vida nos dá, fazer aquelas tarefas do momento. É isso que nós temos que concentrar na ação do momento. E essa música muitas vezes conduz você lá para trás. Isso também já é ruim. O eterno agora, né? Veja só a Pérola de Sabedoria, volume 37, número 29, do grande diretor divino, ditado dado a Elizabeth Clare Croft. Veja só, Maria Lúcia, o que o mestre diz nesse trecho do ditado. Abre aspas. O alarme que está tocando através dos retiros da grande fraternidade branca neste dia e nesta hora diz respeito à educação das pessoas em todos os níveis. As pessoas estão perdendo a capacidade de falar sua própria língua, para formular as suas próprias ideias, para entrar na lógica de um Pitágoras, para chegar a uma compreensão dos conceitos básicos da ciência, da vida ou da música ou de tantas disciplinas que permitem a expansão dos chakras. Nós estamos vivendo em uma época em que a ignorância é uma praga. É uma praga em todos os lares. E essa ignorância
deve ser dizimada pelo fogo absoluto da criação, o fogo do Espírito Santo. Eu digo a vocês, quando vocês tiverem acesso ao Espírito Santo, porque vocês se colocaram em alinhamento com a lei do Espírito Santo, vocês vão mandar descer o fogo do Espírito Santo e vão exigir que os 5 venenos, ou seja, os 5 tipos de ignorância, sejam consumidos com o fogo dos 5 saberes. E vocês vão ver que cidades inteiras serão libertadas porque vocês mantiveram a vigília e estiveram absolutamente convencidos de que o seu fiat, em nome de Jesus Cristo, seria atendido, e assim o foi. Este é o tipo de pessoa que a sua alma anseia ser. Agora, vocês vão receber os ensinamentos sobre como ser este tipo de pessoa, e os resultados dependerão de vocês e de seus esforços e de sua devoção. Mas eu vos digo, amados, a alma pode ser perdida e ainda estar viva em um corpo. Uma alma pode ser perdida por causa da ignorância, por falta de ter tido atenção e devoção do coração da mãe, pai, professor, amigo, que teriam capacitado-a a ter a experiência do florescimento do lírio do coração. Fecha aspas. Só para lembrar a vocês, amigos, os ensinamentos sobre os 5 venenos foram dados por Maria Lúcia no programa 46, são eles: a ignorância, a raiva, ódio, a criação de ódio, o orgulho espiritual, intelectual e humano, a cobiça, avareza e luxúria, a inveja e ciúme, o medo, dúvida e descrença em Deus. Gente, é preciso pensar que uma pessoa, o fiat, o amor, a alegria, a fé, de uma só pessoa pode ter um efeito muito grande. E vocês também se lembram que no programa passado eu fiquei impressionada de ver a natureza mudar com o amor de uma pessoa. Naquela tarde, onde aquela jovem que estava comigo estava liberando um grande amor pela natureza, e aquela cena maravilhosa que eu vi, vocês devem se lembrar. Então Deus mostra para a gente fisicamente, se você começa a questionar, Deus mostra exemplos físicos para você compreender melhor a lei. É importante seguir os ensinamentos para não se perder pelo caminho. Nós precisamos confiar ou não nos mestres, ou nós confiamos ou nós não confiamos. Por outro lado, é importante nós entendermos a nossa limitação e não buscarmos a perfeição de um minuto para o outro, ela tem que ser gradativa. É importante vocês terem paciência com vocês mesmos, mas não questionem os ensinamentos. É exatamente isso, Paulo. É diferente o questionamento humano e a busca da verdade do conhecimento. Eu quero saber, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. E isso você tem direito de fazer. Mestre, eu não estou compreendendo essa lei. Me explique, me explique, me explique. Pergunta 1000 vezes até entender. Agora, questionamento humano não conduz à compreensão. Karina, você que ama tanto o seu Arcanjo Miguel, saiba que o Arcanjo Miguel recusa com todo o seu ser o rock. Com todo o seu ser. Você tenha certeza que você pode pensar no Arcanjo Miguel, mas quando você liga o rock, ele sai de perto de você. E isso é uma certeza absoluta. Ele pode continuar te protegendo, mas quanto mais você ouve rock, mais os anjos saem para longe de nós. Toda vez que eu perco a minha harmonia, os anjos saem para longe de mim. E assim é. Se eu ligasse uma música rock aqui em casa, eu tenho certeza que os anjos sairiam para longe de mim. E, Karina, isso não é uma opinião minha e de Maria Lúcia. Isso é o que os ensinamentos dizem e nós acreditamos. Os mestres não exigem uma fé cega. Eles dão a explicação de absolutamente todas as coisas. Teve um outro ditado dos mestres que eu quero trazer um trecho para vocês, do nosso querido Manjushri. Ele é Pérola de Sabedoria, volume 37, número 21, ditado dado a Elizabeth Claport. Diz assim, abre aspas, e assim, os antigos já conheciam a ciência da música e eles usaram a música para penetrar o átomo com a mente, penetrando o átomo muito antes de sua redescoberta no Ocidente, na história recente, penetrando o átomo do ser, penetrando os 5 raios secretos. Se vocês desejam conhecer o poder da música, através do qual a alma segue o som até o coração do ser, então estudem esta forma de música hindu, o raga, que acabaram de ouvir. Nesse caso aqui, abrindo aspas, nós vamos ouvir depois do ditado.
Vou colocar para vocês. Porque ela traz vocês para o encontro com o professor cósmico. O Raga traz vocês a uma polaridade de mais e menos. Você, o menos, negativo, polaridade feminina. E o professor, o mais, o positivo, polaridade masculina. Quando vocês estiverem em polaridade, amados, com essa música, vocês entrarão em um compartimento do ser que realmente é o coração e a meta da meditação. Pensem-se, então, como a ponta de uma seta que segue o som até a sua fonte. Enquanto entoa o sagrado Om, vocês vão encontrar a si mesmos voltando para a fonte do ser. Vocês retornam ao centro da criação e ao grande sol central. Fecha aspas. Magnífico, magnífico. Raga em sânscrito quer dizer cor, tom, paixão, melodia fundamental. É uma das antigas melodias tradicionais da música indiana. Ragas expressam um amor específico e estão associados com momentos preciosos do dia. Vocês que estão ouvindo através do YouTube e do Facebook, essas plataformas não permitem que nós utilizemos esta música por causa de direitos autorais. Se nós insistimos, eles apagam a faixa da música, deixando um branco. Isso não ocorre em todos os países, mas ocorre em alguns, o que nos impede de manter a música neste vídeo. Procure copiar o nome desta música, que está disponível na descrição deste vídeo, e faça uma busca no YouTube, que vocês encontrarão facilmente várias opções disponíveis. De qualquer forma, nós vamos deixar a música no final do programa. Assim, não atrapalha aquelas pessoas que podem ouvir diretamente por aqui. Como essas músicas fazem bem à alma da gente, meu Deus, que maravilha! É realmente um privilégio nós termos acesso a isso e podemos trazer esta harmonia para dentro dos nossos lares. Se essa música Raga, uma música divina, entregue pelos mestres, faz com que você se torne ômega para os mestres alfa, né? Então, a mesma coisa acontece quando você ouve um rock. Você fica aberto à hierarquia maligna. Mesmo que isso não te traga pensamentos ruins, aquele ponto leva você a ser ômega para uma hierarquia negativa. Então, no mínimo, você fecha as portas para a hierarquia do bem naquele momento. Então, realmente, o rock não lhe traz nada de bom. Pode ter certeza disso. Existe um ditado, Pérola de Sabedoria, volume 35, número 64, do nosso amado Omar Itaz, Maria Lúcia e amigos, que diz o seguinte, ditado dado a Elizabeth Clare Croft, abre aspas, agora, eu me posiciono no centro da Terra, eu me posiciono lá, por assim dizer, fisicamente, e irei meditar com o Buda do raio rubi, naquele centro. E vamos estabelecer um equilíbrio através do som e de suas vibrações para neutralizar a dissonância do som, que está bombardeando a terra, e as mentes e a medula dos ossos do povo. Assim eu falo do que é chamado de música, o som e os sons dissonantes do inferno para o qual a juventude e seus corpos se adaptaram, e muitos têm se adaptado. O uso indevido do som é perigoso, e tem sido usado por forças das trevas para inaugurar o cataclismo. Isso, vocês já sabem. Como eu digo isso e como vocês veem o nosso serviço no centro da Terra, vocês entendem que nós viríamos para esse serviço só porque existe uma necessidade. Em outras salas, neste mesmo prédio, e em locais em toda a cidade, a música rock está queimando, consumindo a sensibilidade das almas, neutralizando a ação dos chakras e da capacidade das almas de entrar em contato com Deus. Assim é, amados. Façam do seu coração um lugar de refúgio para os jovens do mundo, estabelecendo ali a divina harmonia e conectando-se a si mesmos com a música das esferas. A música das esferas é a música do corpo causal de cada filho e filha de Deus. Esta é a música que purifica e cura, que restaura e equilibra totalmente e desloca a loucura que é causada pela batida sincopada da música rock. Fecha aspas. Sem comentários, maravilha, diz tudo. Esse trecho de ditado responde a Karina e responde ao Renato.
E a todos que têm dúvidas, não é, Paulo? E a todos que ainda têm dúvidas, Maria Lúcia. E também mostra que o reverso é verdadeiro, não é? Se a música rock faz tanto mal, a música das esferas, nós podemos tocá-la e sabemos que podemos ajudar, sim, a muita gente ao nosso redor. Maria Lúcia, na Pérola de Sabedoria, volume 35, número 42, do nosso amado Senhor Maitreya, amado Senhor Maitreya, que eu sirvo com muito amor, ele disse a Elizabeth Klaproth, nossa mensageira, abre aspas, amados, o primeiro ponto de restauração da cristandade nas Américas é a restauração da boa música, do bom som. Música e som podem carregar o coração e a alma da raça Eu Sou para oitavas de sua origem. Boa música veio à manifestação das oitavas mais elevadas de todos os séculos. E muito boa música veio destes planos, e estas são músicas dos mestres ascensos que vocês têm à sua disposição. Amados, não é uma questão de negar a música rock e o rap, é uma questão de substituir. Substituí-la, eu digo, ouvir rock, rap e qualquer outro tipo de dissonância vinda do inferno, eu digo, é um vício, uma dependência muito profunda, enraizada, e se torna um vício da Kundalini, que passa a ser orientada para baixo, em vez de para cima. Fecha aspas. Disse tudo. É um vício. E eu digo isso para você, Karina, porque eu sou da geração do rock também. Fui criado dançando e ouvindo rock, e um dia eu tive que cortar como um vício. É igual um cigarro, é igual uma cocaína, tem que cortar sofrendo. E mais uma coisa, eu vou dizer uma coisa importante, você já disse antes aqui. Se um ex-fumante voltar a fumar, o vício volta em um segundo, ou seja, uma vez viciado, sempre viciado. Nossas células estão programadas para voltar rapidamente. Por isso, entenda que se você não cortar por completo, você continua adicto à música rock. Imagine vocês que saem ouvindo a música das esferas através do Walkman ou do MP3. Que maravilha, estão levando essa influência musical maravilhosa, esta harmonia, para quantas pessoas com quem vocês cruzarem pelo caminho. O Arcanjo Rafael, amigos, na sua Pérola da Sabedoria, volume 34, número 3, ditado dado à mensageira Elizabeth Klaproth, disse o seguinte, abre aspas, cuidado então com o ruído constante. Mesmo todas as boas músicas deste mundo, tão grandiosas como são, amados, não podem se comparar com a frequência elevada de seu corpo causal, com o som interior de Deus, o som do silêncio. Vocês podem ouvir boa música continuamente com seus filhos, mas permitam-se a si mesmos e a seus filhos um espaço de tempo para comunicarem-se interiormente com oitavas superiores além do físico. Saibam então que o silêncio é importante, comunhão é importante, a verdadeira meditação é importante, mas tanto são aqueles que são incapazes de contatar até o seu próprio Santo Cristo pessoal. Eu recomendo que vocês sejam mais contemplativos por um tempo e que quando vocês andam ou quando vocês correm pela rua fazendo exercício, vocês fazem isso em silêncio. Meditem sobre a batida do coração de Deus, sobre sua própria batida de coração. E não estejam em paz até que estas duas batidas se tornem uma. Fecha aspas. Há muitos programas atrás, logo no início dessas gravações, nós comentamos aqui sobre a importância de ficar de frente para uma parede branca, meditando. Os budistas fazem isso, mas o muro é uma maneira de se encontrar Deus, porque você não pensa em nada, você tem um muro branco na sua frente. Então, é lógico, é meio difícil de conseguir isso numa caminhada, como o mestre fala aqui, mas eu entendo, né, você pode entrar em êxtase numa caminhada, de preferência onde não tenha perigo de você passar uma rua sem enxergar o que está fazendo. Então, esse tipo de caminhada com profunda meditação, eu aconselho que seja feita num parque, não em caminhadas pela rua. Eu costumo sair andando, às vezes, ouvindo ditados dos mestres, e às vezes eu desligo tudo e saio em silêncio
eu acho que pode haver um casamento entre os dois. Nós sabemos que muitos de vocês ouvem o nosso programa em caminhada, isso não precisa ser cortado. Mas boas caminhadas também em silêncio fazem um bom trabalho. Renato, este ditado do Arcanjo Rafael, esse trecho, deu a resposta para você a uma de suas perguntas sobre essa comunhão interior da música das esferas, né? Existe o silêncio interior que também faz parte dessa música. Outro trecho importante que eu pude tirar para vocês, e eu quero que vocês saibam que esse assunto, música das esferas e músicas e rock, me trouxe mais de 500 ditados e eu escolhi alguns trechos dos melhores para trazer para vocês. Bom, o nosso querido amado Gautama Buda, na Pérola de Sabedoria, volume 26, número 21, dado a Mark Croft em 1972, diz o seguinte, abre aspas, Deus está ativo no interior, e se às vezes você não ouve ele falar, saiba e tenha confiança em seu coração de que Deus sempre fala, e que o som do silêncio, a música das esferas, é ouvida em todos os lugares onde exista um ouvido para ouvir. Onde quer que um ouvido espiritual se abra, lá é onde Deus fala. E nesta fala está a recuperação de cada experiência divina, jamais capturada pelo coração de Deus. E agora, porque você está sintonizado com isso, e consciente disso também, você vai deixar isto em sua memória permanente. Então faça isso. A canção de Gandharvas, dos anjos, dos devas, do coração de Deus, é orquestrada pela infinita paixão do condutor universal do amor cósmico. Feliz sou eu, a quem vocês chamam de Gautama, pois trouxe-lhes esta memória dos bodhisattvas do mundo. Minha paz eu deixo com vocês, em nome da chama viva do Cristo. A paz esteja com vocês através dos séculos vindouros. Fecha aspas. Gautama Buda. Dentro da sua pergunta também aqui, Renato e amigos, nós tivemos resposta, mas eu quero dizer e complementar isso dizendo a vocês o seguinte, é muito comum as pessoas se perderem na interpretação daquilo de que precisa ser manifestado. Por exemplo, eu tenho que manifestar a vontade de Deus, então eu anulo a minha vontade. Mas eu tenho que também entender que Deus responde às nossas mais profundas dúvidas interiores, às nossas mais profundas vontades. Ele tem guardado em si, como foi dito aqui, nesse ditado, ele tem guardado no seu ser tudo aquilo que nós um dia questionamos e a resposta vem através desse silêncio interior. Maria Lúcia muitas vezes me falou sobre isso, não é, Maria Lúcia? Pois é, existe uma anja que se chama Poderosa Ouvinte, e ela tem milhões de anjos. E o trabalho, a função dessa hierarquia é ouvir os filhos de Deus e levar todos os desejos dos filhos de Deus para ele. Então, até aqueles desejos que estão no recôndito de nosso coração, que nem mesmo chegam ao nosso plano consciente, eles tomam nota e levam. Porque às vezes você veja, nossa, isso aconteceu, mas parece que lá no fundo do meu coração eu desejava isso. E você nem tinha percepção. Por isso nós devemos ter muito cuidado com os nossos desejos. Porque os desejos errôneos também são satisfeitos. Mas não por Deus, né, Maria Lúcia? Mas pela lei, né? Ele é realizado pela lei, tem que ser realizado. Existe a permissão, né? Aquela história de que o eu superior permite a ação do eu inferior baseado naquilo que a gente permite, que a gente mesmo permite. É aquela história também de que nós somos nossos primeiros deuses. Né? Se nós permitirmos ou não alguma coisa, então é a partir daí que a vontade de Deus se manifesta ou não em nossas vidas. Saint-Germain explicou que às vezes vocês pedem tanto uma coisa que eu faço. Eu sei que isso não vai ser bom, mas eu acabo concedendo a graça. Porque se a gente tivesse dito, Saint-Germain, eu quero isso, mas, contudo, seja feita a vontade de Deus, não a minha, aí a gente anula o desejo errôneo. A senhora mestra Vênus chama a gêmea de Sanat Kumara no seu ditado, Pérola de Sabedoria, volume 28, número 21, ditado dado a Elizabeth Klaproth, diz o seguinte, abre aspas, deixem que haja a restauração da música em cada casa, e deixem que a música clássica construa o código interno da vida. Deixem isso recriar a cadeia de DNA.
e pelo poder das 9 sinfonias de Beethoven, muito do que precisa ser conhecido a nível celular de cada ser humano será. E que os portais de Vênus se abram novamente. Que a cultura do inferno que se precipitou neste planeta seja totalmente consumida pela chama viva do amor, pelo caminho do raio rubi. Que a Terra seja tão banhada pela radiação do amor para consumir aquilo que é bruto, degenerativo, causando degradação e perda de vida. Fecha aspas. Vejam que ouvir as sinfonias de Beethoven purifica e liberta as células dessa energia negativa causada por anos e anos, não só de música rock, como muitas outras coisas erradas. Mais que isso, Paulo, as sinfonias de Beethoven são curativas e eu testei esse poder. Uma ocasião, não sei se já contei esse fato aqui no programa, tenho a impressão até que sim, mas vale a pena falar de novo porque é uma coisa muito importante. Pode servir para vocês para a cura, nos seus trabalhos de cura, consigo mesmo e com outras pessoas. E esse rapaz me procurou, ele queria parar de usar drogas, não estava conseguindo, e eu pedi a ele que ouvisse a Sinfonia de Beethoven número 9. Não me atrevi a pedir todas, eu disse a ele que todas eram boas. E ele comprou as 9 sinfonias e passou a ouvi-las o dia todo. Ouvia todas o dia todo, uma vez por dia. O que devia levar horas, mas ele estava mesmo numa fase de vida incapacitado para fazer qualquer outra coisa. E este rapaz se recuperou totalmente. Então, realmente são muito curativas, ajudam a criatura a entrar numa espiral construtiva. Nosso amado Lanello, na Pérola de Sabedoria 26, número 48, dada Elizabeth Kleproth, diz o seguinte, abre aspas, devo dizer que, em par de igualdade com a crise na economia, é a condição das drogas e do rock propriamente dito. A música rock perturba o equilíbrio das forças econômicas e os fluxos de suprimento de dinheiro entre as pessoas. Ela evoca os demônios e seguramente destroços e caos. Onde quer que seja permitido ser tocada, ela cria um campo de força negativo. Fecha aspas. Vejam a importância, então, até nessa questão do dinheiro, porque o dinheiro é energia e quando nós perdemos energia, nós temos esse perda de dinheiro também. Mais um ditado do Paulo Veneziano, volume 25, número 59. Esse trecho diz o seguinte, ditado dado a Elizabeth Kleproth, mensageira. Abre aspas. Quando vocês ouvem a música de Beethoven, ouvem 1 bilhão de cadências do ritmo do seu coração pronunciando o eu sou em seu ser. A afirmação de que eu sou a plenitude do amor perfeito neste ato, no presente. À direita, à esquerda, eu vou, eu passo, marchando em frente. Fecha aspas. Muito bonito. Eles aqui colocam, então, a música de Beethoven, Sinfonia número 7, em Lá maior. Eu não vou colocar essa para vocês, eu vou pedir a vocês que coloquem em suas casas para vocês ouvirem a Sinfonia de Beethoven número 7, em todas elas, né, Maria Lúcia? Quem ainda não adquiriu as 9 Sinfonias de Beethoven, faça isso, porque realmente é muito importante tê-las tocando em casa diariamente. Na Pérola de Sabedoria, volume 25, número 28, o Arcanjo Miguel, amado Arcanjo Miguel, nos diz o seguinte, em um ditado dado a Elizabeth Kleproth, abre aspas. Abençoados corações, eu vos digo, e é assim, mesmo o núcleo da vossa célula, que foi selado pelo selo da chama que lá está, é agora penetrado pelo som do rock em si. E assim vocês veem onde vocês estão, onde quer que vocês estejam sobre o planeta, mesmo se vocês não estiverem ouvindo diretamente o som da batida da música rock. O mais provável é que esteja passando através do seu corpo, vindo como ondas e as correntes do corpo emocional do planeta Terra. Assim eu digo a vocês, a música de Beethoven em si, quando reproduzida continuamente, a partir da 1ª até a 9ª sinfonia, tem um momento evolutivo. E se vocês podem tocar em suas casas e lembrarem-se de tê-la em seus automóveis, vocês vão entender como ela faz o seu trabalho de transmutação da sua própria maneira e socorre e protege a sua saúde e sua vida. É como ter um CD com os decretos tocando.
Isto cria uma matriz de luz, um ritmo e um som que contrasta com aquilo que está discordante nos mesmos níveis de frequência vibratória na Terra. Pois a música que viaja está efetivamente roubando a área atribuída para a realização da harmonia através do som dos Elohim de Deus. Fecha aspas. Olha, mas é o que eu acabei de falar há pouco, né? Que coisa maravilhosa. Exatamente. Agora, para terminar, então, as perguntas do Renato, ele diz aqui: quando fazemos o sinal da cruz, representamos o nosso relógio cósmico pessoal? Olha, nós entendemos, Renato, que o sinal da cruz representa o Pai, a Mãe, o Filho e o Espírito Santo, e como o relógio cósmico também tem essa representação, então sim, você pode visualizar o relógio cósmico em si. Nós entendemos que o centro do relógio cósmico é o coração, então é isso, você está certo. O sinal da cruz também você pode entender como uma confirmação à sua identidade crística. A próxima pergunta vem da Daniela de Valinhos, São Paulo. Ela diz: olá Paulo, olá Maria Lúcia, olá a todos os amigos que partilham conosco deste conhecimento maravilhoso. Estou muito feliz e satisfeita por estar aqui. Eu tenho 3 perguntas a fazer. Primeiro, o kardecismo, de onde venho, afirma com muita categoria que preces repetitivas não têm valor, que não adianta ficar repetindo. Por exemplo, o terço, que eu pessoalmente gosto muito de rezar 10 Pai Nossos de forma mecânica. Ocorre que nossos comandos, mantras, etc., que amo de paixão, são assim, não é? Repetidos, ditos muitas vezes. Que isso não tem o poder de afastar os espíritos desencarnados, mal intencionados, etc. Como fica isso, então? Desejo esclarecer essa dúvida porque quero estar confortável ao fazer os comandos que, aliás, eu adoro. Estou viciada nisso, me sinto muito bem fazendo, mas não posso afirmar que seja tão fácil desenraizar velhas crenças. Agora, Maria Lúcia vai respondendo uma a uma das perguntas, são 3 perguntas. Daniela estreando em nosso programa, hein? Parabéns, Daniela, esteja sempre conosco a partir de agora, gostamos. Minha querida, a psicologia ensina que existem 2 aspectos em nosso ser. O adulto exterior, que é a parte racional, e a alma, que é a parte sensitiva e sábia, também chamada de criança interior. Nós precisamos aprender a ouvir melhor a nossa alma. Você disse que gosta de rezar o terço. Você gosta? Porque a sua alma sente-se bem com essa oração. Então, aprenda a ouvir a sua alma, e se ela se sente bem, é porque isso está lhe fazendo bem, é porque isso é correto. Quanto ao kardecismo, uma coisa ele está certa: oração mecânica não tem valor. Mas comandos de luz não são mera repetição de palavras. Eles estão inseridos na ciência da palavra falada, na antiga forma de comunicação com o divino, que está sendo trazida agora novamente à Terra, à humanidade, pelos mestres ascensos da grande fraternidade branca. Ela consiste de muitos aspectos que devem ser observados na sua prática diária, tais como visualização, concentração, dinamismo, devoção e sentimento, isto é, o praticante deve sentir o que fala. Isto tudo está muito bem explicado em nosso livro Razão de Viver. Estes aspectos da ciência da palavra falada devem estar muito claros na mente do praticante para que seus comandos sejam poderosos. Quanto a afastar maus espíritos, não preciso nem falar. Basta uma cuidadosa observação e todos que praticam diariamente os comandos, mantras e invocações transformam seus lares em ambientes bem mais harmoniosos. E isto nada mais é do que afastar maus espíritos, elevando assim a frequência vibratória da casa, do ambiente. Além disso, aqueles que praticam o comando de luz Astréia e Miguel durante 6 meses estarão aptos
a fazer exorcismo. Um filho de Deus não precisa ter medo de demônios. Eles sim é que tremem de medo de um filho de Deus, consciente da sua hereditariedade divina. Eu digo que podem mesmo fazer exorcismo, ou seja, se alguma pessoa estiver possessa, você pode pegar sua espada, pegar o CD de Astréia e Miguel, orar junto com devoção, tendo já aquele momento de Astréia e Miguel e sua aura, e você verá resultados incríveis. As pessoas se libertam mesmo. Maria Lúcia, eu entendo bem essa parte aí do que os espíritas dizem, o mesmo catecismo, que quando uma pessoa está tomada, né, endemoniada, ou então com um espírito que não seja um demônio, mas muitas vezes as pessoas incorporam e não desincorporam por um período e aquilo tem que ser resolvido imediatamente. Né? Eu conheci uma moça que ela incorporava a qualquer minuto, em qualquer hora, e sem uma força grande atuando, as coisas poderiam causar problemas para todas, inclusive a família e todos os amigos que estavam por perto. Então, nessa hora, essa teoria espírita diz que as pessoas, com o seu Ave Maria, o seu Pai Nosso, não vão conseguir tirar esse espírito dessa pessoa, que está ali incorporada, naquele momento, atrapalhando a vida dela e de todos os outros que estão em volta. Mas os ensinamentos dos mestres ascensos ensinam que uma simples invocação, que eu não considero simples, né, mas uma invocação à nossa querida amada Astréia, Elohim de Deus, e a São Miguel, com todo o fervor, liberta imediatamente o corpo dessa pessoa, dessa tomada de espírito. E a questão da sequência dos decretos é mantida para purificar e manter, acender a luz no ambiente onde ela está, em seu próprio ser. Então a intensidade que é causada, né, pela repetição. A repetição é como um buscar de baldes de água de um poço, né? Cada puxada, cada repetida é uma puxada de energia, de água que sai daquele poço, daquela energia de luz que nós estamos fazendo. Mas a simples invocação já resolve. Sabe, Daniela, a invocação inicial já liberta, já é capaz, para quem tem o hábito de fazer a repetição e essa comunhão com o Elohim. A repetição, como Paulo bem explicou, vai acumulando a energia, aquele tipo de energia, daquele raio, dentro da sua própria aura, do seu ser, das suas células. E isso é transferível para outros em caso de necessidade. Sim, porque daí ela tem aquela energia que ela necessita para libertar aquela pessoa. Está ali guardado, acumulado. Por exemplo, você não pode dar dinheiro se você não tiver dinheiro para dar. E isto é a mesma coisa. Se você não tem energia para dar, como é que você vai dar? Então, quando você vai fazer o exorcismo, não é você que está fazendo, você está comandando a Astréia e Miguel a fazer, mas você já tem acumulado aqui no plano da matéria, no teu plano físico, aquela energia de Astréia e Miguel, para que eles possam pegar aquela energia e com ela libertar aquele indivíduo por quem você está orando. A próxima pergunta da Daniela diz o seguinte: ouvi certa vez, em um dos programas, me corrijam se eu estiver errado, um aconselhamento dado por vocês de que era para a gente fugir desse negócio de incorporações, contato com mortos desencarnados, que nosso contato deveria sempre ser feito com os mestres. Por favor, expliquem para nós melhor sobre isso, porque todo o catecismo se baseia nisso. A doutrina dos mortos, através da incorporação, trouxeram até os homens. A Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao plano astral e ao plano etéreo ao mesmo tempo. Os mestres estão no plano etéreo e os mortos estão no plano astral. Os mestres e seres cósmicos fazem parte do reino celestial, portanto, o plano da perfeição. Os mortos fazem parte do plano astral, da imperfeição, tão imperfeito quanto o plano físico. A morte, por si só, não aperfeiçoa a alma. Portanto, o plano etéreo e o plano astral são tão diferentes um do outro como o fogo e a água. Nós já temos falado muito sobre este assunto em programas anteriores, por isso não vamos nos alongar mais nessa resposta.
Mas para compreender melhor esta questão, recomendamos a você e a todos do grupo que ainda não ouviram esta aula 23, estudarem, ouvirem, lerem muitas esta aula, porque é muito importante para dar uma compreensão profunda sobre isto que você está questionando. Clique no botão Ensinamentos e escolham a aula 23. Próxima e última pergunta da Daniela é a seguinte: qual a diferença de comando e invocação? Por que no site tem uma parte só de invocação e outro link só para comando? O que é selamento, coda e fiat? Agradeço imensamente de todo o coração pelas orientações que serão dadas e agradeço a Deus a oportunidade de ter chegado até aqui. Muito amor, luz e paz a todos. Eu sou Daniela de Valinho, São Paulo. Minha querida, esta resposta já foi bem comentada e muito comentada em programas anteriores. Mas é muito importante que vocês ouçam, ou melhor, estudem todos os programas desde o número 1. Isto é como fortalecer as bases do ensinamento em sua consciência. Essas respostas também estão contidas no pequeno livro de orações, Comandos de Luz, que vocês encontram no nosso site, estão contidas no livro Razão de Viver e também no Dicionário Esotérico à disposição no nosso site, onde vocês podem clicar o botão Dicionário. Karina de Niterói nos fez mais um e-mail, mais uma pergunta dizendo: bom dia, amigos da Luz de Deus, Paulo, Maria Lúcia e queridos do grupo. Que Deus esteja entre nós. Quando uma pessoa não consegue se decidir a respeito de algo em sua vida, quer dizer, quando ela ora, entrega-se à vontade de Deus e mesmo assim não consegue se decidir, continua em dúvida, mesmo perguntando sempre ao Santo Cristo Pessoal, isso significa que é karma de indecisão? Não sei se existe esse tipo de karma, mas eu fico impressionada com isso. Minha vida é cheia de graças, eu sou muito abençoada, mas não entendo porque fico com tanta dúvida. Em uma elevação de consciência nas minhas orações, os amados anjos de luz me deixaram claro de que não podem interferir na minha decisão, mas que me ajudam na decisão que eu tomar. É aquela situação do livre-arbítrio novamente que me vem à tona. Bem, eu agradeço pela ajuda e esclarecimentos. Aproveito para agradecer a explicação sobre sonambulismo. Já estava pensando em perguntar sobre isso e a resposta veio antes. Muito bom. Vitória sempre na luz de Deus, que sempre vence, Karina. Karina, olha, antes de começar a sua resposta, que eu até não é a resposta que eu preparei para você, mas eu quero te dizer que boa parte da sua indecisão é causada pela sua insistência em ouvir o rock, porque você abre as portas para o eu inferior e entidades atuarem mais fortemente na sua mente, levando você a ter dúvidas se vai para cá ou se vai para lá. Se você abre um contato maior com os mestres e se você ouve música clássica e músicas elevadas, e não só a música clássica, mas existem músicas, como vocês viram hoje, músicas indianas de alto nível, que podem colocar vocês em contato com os mestres ascensos. A música sacra também é muito bonita, vocês podem encontrar e começar a ouvir. Então, aí as suas dúvidas vão diminuir com certeza. Vou agora dar a resposta que eu havia preparado para você. Karina, existem, nessa parte você está correta, né, o karma de indecisão. E isso é uma das coisas que podemos descobrir quando estudamos os ciclos cósmicos. Esse ensinamento mostra, quando analisamos a posição astrológica, no dia do nosso nascimento, quais são as maiores barreiras em nossa evolução. Encontramos essas indecisões atuando fortemente sobre as pessoas que têm a Lua atuando sobre Peixes, Gêmeos ou Câncer. No caso de pessoas que têm muita indecisão, né, karmicamente falando, essas pessoas têm a Lua atuando sobre Peixes, Gêmeos ou Câncer. Então a solução é saber quais são as energias que estão perturbando e enviar a chama sagrada e especificamente para consumir isso. A Astreia, Elohim de Deus, pode atuar diretamente consumindo essas energias. Eu analisei a análise de ciclos que nós fizemos para você e notei que você está em Virgem este ano. Você não tem planetas em Peixes, Gêmeos ou Câncer, ou seja, você não tem uma energia kármica atuando em você para esse tipo de dúvida da forma que você descreve. E na casa de Virgem, você tem Marte. Marte pode ser uma arma nas mãos do eu inferior ou uma ferramenta de força e decisão nas mãos do seu eu superior. É você quem decide isso.
Como você está com dúvidas nesta casa, e está nesta casa, precisa intensificar as orações para a estreia consumir as energias negativas marcianas atuando em Virgem nas 8 horas de seu ciclo cósmico e também sobre o seu gosto e apego ainda, como diz o mestre, adição, né, vício por música rock. Outra coisa que eu tenho para te dizer é que Marte em Virgem é bem utilizado quando você canaliza essa energia para pensar em ajudar o próximo, pois esta casa de Virgem é a casa do serviço ao próximo. Você precisa encontrar esse caminho, Karina, porque ele vai libertar você desse sentimento de dúvida. Até porque você também tem muitos planetas em Leão, o que significa que você precisa atuar servindo ao próximo, realmente pegando a mão na massa para ajudar o próximo. A Maria Lúcia conta que Shivananda costumava correr, buscar, carregar a mala dos outros e não perdia essa oportunidade, né, Maria Lúcia, de servir ao próximo porque ele sabia que isso consumia carne. É verdade, a vida dele é linda, um exemplo maravilhoso de servir e está aí também no botão Ensinamentos, né? Vale a pena ler isso. É aquela história, uma pessoa tem dificuldade para carregar uma mala e as 2 outras que conhecem isso chegam a brigar para ver quem vai carregar a mala para se libertar de karma, né? Uma maneira de se libertar de karma. É verdade, aqui no Ocidente ninguém quer saber de carregar peso. Dos outros. Você pergunta se dúvida é karma. Sim, ela é uma karma. E essa energia kármica está localizada na linha 6 do relógio cósmico. Em oposição, temos poder divino na linha 12. Isso significa que a energia negativa da linha 12 é crítica, condenação e julgamento. Aqueles que fazem crítica, condenação e julgamento, posteriormente vão receber este karma como indecisão na linha 6. Pode ser que você não tenha feito nesta vida, mas se em vida passada você fez crítica, condenação e julgamento, você acaba recebendo essa energia de volta para ser transmutada, de indecisão. E é uma oportunidade de resgate. Então, não é para ficar achar ruim, a gente tem que achar bom, que está aí a energia para a gente transmutar na chama violeta e se livrar dela. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, irmãos da luz divina, Paulo e Maria Lúcia. No livro Rosário Escritural da Nossa Senhora para o Novo Milênio, de Elizabeth Clare Prophet, na página 67, em Mistérios Curativos, está escrito, abre aspas, estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ser curado? Fecha aspas. Amigos, chamou-me a atenção o fato de um homem ter 38 anos e no relógio cósmico estava na casa de Jesus Cristo nas 2 horas. Podia o homem ter duvidado, ou ter medo, ou mesmo questionar Jesus, mas o homem não manifestou essas perversões na casa de Jesus Cristo. Amigos, penso que o homem passou o teste na casa 2, feito pelo próprio Jesus. Paz entre nós, Antônio, Portugal. Meu caro Antônio, para aqueles que não estão familiarizados com o relógio cósmico, lembramos que na linha 2, a virtude é a mestria divina e o karma caracteriza-se como dúvida, medo, questionamento humano e registros de morte. O mestre que comanda a hierarquia da linha 2 do relógio cósmico atualmente é Jesus Cristo. Como vocês sabem, os cargos ocupados pelos seres cósmicos da Grande Fraternidade Branca não são vitalícios, ou melhor, eternos. A evolução é contínua. Eles continuam evoluindo depois de ascensos. E assim, eles são transferidos para cargos de mais responsabilidade e que exigem mais sabedoria, mais luz. Quando curou o homem inválido, Jesus já era um mestre, mas não era ascenso. Não havia passado pelo ritual da ascensão. Além disso, ele estava desempenhando uma importantíssima missão aqui na Terra, que exigia toda a sua atenção. Por estas inúmeras razões, não poderia ele ser o dirigente da linha 2 do relógio cósmico enquanto servia na Galileia. Mas a sua observação é muito interessante, Antônio, e certamente faz sentido
o fato do homem ter 38 anos e ter passado os testes da casa 2 do relógio cósmico. Eu quero fazer a frase da semana com vocês hoje, é a seguinte: amada presença de Deus, eu estou aqui. Quando nós fazemos essa frase, nós estamos fazendo várias coisas importantes. Primeiro, nós estamos conversando com a nossa presença eu sou. Segundo, quando dizemos isso, dizemos com o sentimento de que estamos aqui para servir a Deus. Ou seja, eu estou aqui, olha, Deus, eu estou aqui para servir. Então, isso nos coloca numa forma de energia elevada e, acima de tudo, mostra a nossa vontade de fazer a vontade de Deus. Mostra a nossa vontade de buscar saber o que é melhor para nós fazermos, porque nascemos para fazer isso. Então vamos comigo fazer 27 vezes, é uma frase muito importante. 9 vezes é muito pouco, porque ela é bem curtinha, então já vamos logo para 27 vezes. E mais, Paulo, é como dizer, olha Deus, eu estou aqui, olha para mim, fala comigo, lembra de mim. Lembra de mim é boa, é isso. É uma conexão com Deus, não é? No programa 75, nós já fizemos essa afirmação, só que da forma amado Deus, Pai, Mãe, eu estou aqui. E no programa 73, nós lemos um trecho do livro Universidade do Espírito, onde o nosso amado mestre Kuthumi nos pede para declarar, eu estou aqui. Ele diz, abre aspas, podeis declarar com o abençoado Saint Germain, eu estou aqui. Isto é da maior importância, sim, porque ao fazê-lo reconheceis a unidade da presença do Eu Sou, o vosso desejo de servir expandindo a luz e disseminando a mensagem do reino do Pai entre todos os povos. Fecha aspas. Essa frase tem me transformado, eu tenho falado isso com muita paixão, muitas vezes isso tem sido para mim de grande valor. Deem valor para essa frase, utilizem ela durante essa semana e guardem em seu coração para utilizar sempre que vocês precisarem, porque é importantíssimo. Essa frase abre caminho para aquela comunhão com Deus, a hora que vocês estiverem numa situação de perigo, vocês poderem olhar para Deus e dizer, Deus, amada presença de Deus, resolva esse problema para mim. Isso é muito importante. Então vamos comigo. Amada presença de Deus, eu estou aqui. 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 Agora fiquem com a música Raga Jinjoti, realizado por Shiv Kumar Sharma.
Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.